E o Amazonas é goleado pela Chapecoense fora de casa e se mantém na zona de rebaixamento. Quer saber minha opinião sobre esse jogo? Então, vem comigo. E antes de iniciarmos o vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, porque com isso o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda para mais e mais pessoas. Então, meus queridos torcedores aurinegros, hoje não teremos um vídeo tradicional. Não será uma análise detalhada sobre o jogo, sobre o minuto a minuto, como nós sempre fizemos aqui nesses 2 meses aqui no YouTube. Não vou explicar sobre desenho tático, sobre recomposição defensiva e enfim, porque não vale a pena. Todo mundo viu quão horrorosa foi essa partida. Não há o que se analisar sobre ela. Eu poderia vir aqui e falar que a Chapecoense utilizou muito bem da amplitude do seu ataque, que conseguia abrir espaços nas costas dos alas do Amazonas. Poderia falar dos problemas absurdos de ajuste defensivo do Amazonas. Poderia falar sobre isso, mas eu acho que não vale a pena. Muito do que eu falaria hoje eu já falei em outros vídeos. Eu não quero me tornar cansativo. A atuação do Amazonas foi tão abaixo, mas tão abaixo do mínimo que esses jogadores podem dar, que qualquer tipo de análise aqui seria injusta com os jogadores, com o Amazonas, com a Chapecoense. Eu poderia acabar sendo um pouco desonesto com algumas dessas partes. Vamos ser sinceros. Já era esperado um jogo muito difícil contra a Chapecoense. Se alguém falou que o Amazonas venceria essa partida com facilidade, essa pessoa não assiste futebol. A Chape era plena favorita. É uma equipe com um nível técnico melhor, com individualidades melhores, um elenco melhor em geral, uma equipe que sabe utilizar bem o seu campo, seu estádio a seu favor. Então a gente já sabia que seria uma tarefa muito complicada e que a chance do Amazonas vencer seria muito baixa. Mas existem formas e formas de se perder um resultado. E o Amazonas fez da pior possível. E o desempenho da equipe é totalmente desconexo com o trabalho que o Guilherme Alves vem fazendo durante essa Série B. Isso não representa o padrão que a equipe vem apresentando no campeonato com o Guilherme Alves. É só você pegar o Remo, por exemplo. Nós jogamos contra um Remo, que é uma equipe de nível parecido ou melhor que a Chapecoense, e conseguimos fazer um jogo muito mais equilibrado. Pelo menos até o momento onde o Alisson foi expulso no segundo tempo. Então cada jogo é um jogo. No ano passado, nós tomamos 3-0 da Ponte Preta no início do campeonato. E na rodada seguinte, o Amazonas venceu o Santos. Então eu não consigo pegar essa derrota e achar que esse é o padrão que o Amazonas pode nos oferecer, porque não é, e nós sabemos disso. E lá na Arena Condá, tudo desmoronou. A defesa, que foi o grande pilar do Guilherme Alves nesses últimos jogos. Uma defesa que sofria 1,5 gols com o Eduardo Barros e que passou a sofrer 0,8 gols com o Guilherme Alves por jogo, fez simplesmente uma partida para se esquecer. O Jackson, que vem sendo um dos melhores jogadores do Amazonas, foi muito mal. O Fabiano foi muito mal. O Castrilhon também não foi bem. Nossos alas não foram bem. Então, se aquilo que nós estamos melhor fazendo no ano não deu certo, o resto dificilmente daria, principalmente num jogo como esse. E dentre todo esse desastre que foi contra a Chapecoense, dentre tudo isso de ruim que aconteceu, de todo esse desencontro da equipe, pelo menos algo de bom eu consegui enxergar. E esse algo de bom foi o Joaquim Torres. É um meia argentino com muita habilidade, com uma boa condução de bola, com velocidade, e surge como uma opção para o ataque do Amazonas, um ataque que necessita de alguém para trabalhar junto do Kevin Ramírez. O Kevin Ramírez, ele é explorado no ataque do Amazonas. O tanto que esse cara corre, o tanto que ele muda de posição, chega a ser até insalubre. E ver um cara com um potencial de chegar ali, de estar ao lado dele e poder dar aquilo que ele também dá, dá alguma esperança de tempos melhores para o setor ofensivo do Amazonas. E para fechar, eu queria deixar um recado claro para nossa torcida. É preciso parar com essa mania nociva de achar que após uma partida ruim como essa, ninguém presta. Uma equipe de Série B não tem o padrão de uma equipe de Série A. Infelizmente, a massiva parte dos torcedores do Amazonas acompanham muito o futebol do eixo. Eu acompanhei também a minha vida toda, acompanho até hoje. Mas a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Estamos tão acostumados a assistir um alto nível de futebol do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo,
do Atlético Mineiro, quando chega numa Série B com jogadores inferiores, com uma qualidade técnica inferior geral do campeonato, a gente tenta traçar um paralelo de uma Série A com uma Série B como se fosse a mesma coisa, e não é. O material humano é diferente. As equipes vão passar por muito mais crises técnicas do que uma equipe de Série A, porque falta mais estrutura, porque falta mais qualidade técnica, porque falta mais dinheiro para contratar. Então a gente tem que ter essa consciência. Eu vi gente xingando já o Jackson, dizendo que ele é horrível, dizendo que o Castilhão é ruim, dizendo que o goleiro é ruim. São jogadores que há 2, 3 partidas estão fazendo jogos muito bons, mas que agora não servem mais. Então é uma mania destrutiva que a gente precisa parar como torcedor. Precisa. Nossa defesa é muito boa. A nossa defesa mostrou ter qualidade, mas ontem foi um jogo cruel demais para todo mundo. E a gente precisa enxergar que esse jogo contra a Chapecoense foi um jogo totalmente fora da curva daquilo que tem sido mostrado. Foi uma derrota dolorosa? Foi sim, mas não foi o fim do mundo para o Amazonas. O Amazonas segue vivo para sair da zona de rebaixamento. E pelo que mostrou nas rodadas anteriores, antes desse jogo da Chapecoense, mostrou que tem muitas condições de conseguir sair sim. Se você concorda, discorda, se você tem algo a acrescentar, coloca aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer responder você aqui no canal Torcedor Aurinegro. E o próximo jogo do Amazonas será contra o Atlético, dentro de casa, no estádio Carlos Amit. O horário ainda não está definido. Na CBF consta como 18h30, porém a ESPN, durante o jogo contra a Chapecoense, informou que o jogo seria às 8 horas da noite, horário de Manaus. Resta saber qual será o horário correto. E eu agradeço a sua companhia aqui no canal Torcedor Aurinegro. Não se esqueça que nós temos vídeos aqui sempre após os Jogos do Amazonas e teremos também muitos conteúdos novos em breve. Muito obrigado pela companhia e falou!